Fala pessoal, professor Leandro com você, seu nerd professor, eu sou o professor nerd, você decide. E o episódio 5 de Alien Earth trouxe o flashback da Maginot. A série puxa o freio aqui e volta 17 dias antes da queda da nave para mostrar passo a passo como a tripulação saiu da criogenia e entrou direto num caos até a nave despencar na Terra. Eu já aviso, esse é o capítulo mais Alien raiz da temporada. Tem corredor escuro, alarme, facehugger colado, chestbuster explodindo, xenomorfo caçando e uma coleção de decisões operacionais sofríveis que eu vou denunciar aqui sem dó. E tem um duelo, polvolho versus xenomorfo. E tudo isso eu vou explicar agora, para vocês entenderem como cada peça levou ao desastre e porque esse episódio acerta na vibe clássica, mesmo escorregando aqui em umas burrices de manual. Vem comigo! O episódio 5, em Space No One, já chega fazendo referência direta ao slogan clássico de 79. No espaço, ninguém pode ouvir você gritar. E não é à toa, porque esse flashback da Maginot é justamente o capítulo mais Alien raiz da temporada, onde o horror do corredor escuro, o desespero da tripulação e a noção de isolamento absoluto tentam voltar com força. O título funciona como um aviso, aqui não tem escapatória, não tem salvação, e toda a sequência mostra como o silêncio do espaço é só o anúncio do caos que vem na sequência. O episódio começa dentro da nave, assim a gente já pega no ar que a gente vai ver flashbacks aqui. É óbvio que o ciborgue Morrow vai ser o protagonista. 17 dias antes da queda, o Morrow é acordado da criogenia. No episódio 1, vimos quando ele dormiu e a atual equipe precisou acordar ele. Parece que o grupo entra em criogenia em turnos. Aí o estagiário que acordou o cara fala que teve um incêndio, algumas criaturas fugiram e tem 2 ferrados lá na ala médica. E pra piorar, um deles é o capitão. Bom, tá tudo dando errado. Mas o guri fica ali, cara, ele fica falando de uma forma como se nada realmente fosse importante. Inclusive ele fala sobre relações das pessoas. Ó, parece que pra trabalhar na Yutani a pessoa tem que ser meio burrinha. E esse episódio tá cheio de burrice. É mesmo, é? O Morrow chega na enfermaria e o cenário é aquele clássico de Alien, né? Tem 2 tripulantes com os facehugger grudados na cara. A tentativa de salvar o capitão, tirando o bicho, terminou como a gente já esperava, né? Tem sangue ácido ali no pescoço do cara e, bom, ele tá morto. E morreu. A vice-comandante vai então assumir o papel de capitã, tá? E ela já tá toda perdida. O Morrow começa então a assumir a postura de quem sabe que vai ter que carregar a situação. E quando ele sai da enfermaria, a gente já tem o tom do episódio dado, tá? É um episódio de terror espacial raiz e o caos apenas começou. E se você também gosta dessa vibe Alien Oitavo Passageiro, aproveita e deixa o like aqui no canal. Você me dá aquela força e eu sigo trazendo vídeos sobre Alien para vocês. E claro, se inscreve e ativa o sino das notificações, que aí você fica sempre por dentro de tudo que rola por aqui. A gente está cobrindo Alien e estamos cobrindo Pacificador. Logo mais tá vindo por aqui It Bem-vindo a Derry, Pânico 7, O Cavaleiro dos 7 Reinos e muito mais sobre a Roda do Tempo. Tá rolando uma série nova sobre a Roda. Então, clica aqui embaixo, se inscreve e ativa o sininho das notificações. E se quer ter acesso a conteúdo antecipado, participar de sorteios exclusivos, você também pode se tornar um membro aqui do canal. Assim você ajuda esse que é o meu sonho a se manter vivo. E cara, falar pra vocês, não tá fácil, tá? O canal pequeno não tem muita vez no YouTube. Se você quiser conversar comigo, com os outros nerds que acompanham aqui o canal, o link na descrição para o nosso grupo de WhatsApp está disponível, é totalmente de graça. Quando o Morrow sai da enfermaria, ele dá de cara com os engenheiros e um deles diz que o incêndio afetou o sistema de navegação. O pior, agora a Maginot está em rota descontrolada em direção à Terra. Isso é um foreshadowing, né? Porque é o evento que vai levar à queda da nave. Mas a tripulação ainda não percebeu a gravidade da situação. Aqui vale o easter egg, tá? Maginot é uma referência à linha Maginot, a defesa francesa lá na Segunda Guerra Mundial, famosa por ser cara e ineficaz. Claro, um nome irônico para uma nave que não consegue se defender nem do que está carregando. Morrow então começa a puxar os fios. Ele vê os vídeos de segurança do momento em que os facehuggers escaparam, rebobinando até descobrir uma figura suspeita mexendo ali nas portas. Será sabotagem? Tudo indica que sim. A discussão com a capitã só piora. Ela está envolvida com o tripulante Bronsky, que está lá preso com o facehugger na cara. E isso está afetando as decisões dela. Morrow usa isso para começar a minar a autoridade dela. E claro, ele está ali sob ordens da Yutani. A carga é mais importante do que qualquer vida humana.
Quando ele obriga a capitã a declarar emergência e assumir o controle, vem mais uma camada de críticas corporativas. Então a gente vai ver a mesma história falando das 5 megacorporações e tudo mais. Todo mundo tá querendo ali transformar o xenomorfo em uma arma e todo mundo é sem escrúpulos, tá? Todo episódio a gente vai ver isso sendo falado de alguma forma. Se não gostou, se acostuma. Oh, ok. Teng, o sintético, ele, cara, é pura estranheza. Ele demonstra uma fixação estranha por uma tripulante que tá lá em criogenia, numa relação bem incômoda, né? Meio Bishop e Ash. Uma versão bem creepy. A série joga subtextos que são de dar até arrepios. Tá tudo nas entrelinhas, mas fica claro que esse sintético não é confiável. A relação entre humanos e sintéticos sempre foi um pilar de Alien, e aqui eles conseguem subir o nível do desconforto. Apesar que, pelo que aconteceu no episódio, parece que, bom, ele só era estranho mesmo e nojento, e meio asqueroso. Enquanto isso, no zoo, uma cientista testa os vermes que a gente tinha visto lá nos episódios anteriores. Ela joga um rato morto na gaiola e o inesperado acontece. Uma das criaturas escapa, ele abre a portinha do bagulho. O polvolho que tá ali do lado dela tenta avisar a cientista que tem essa ameaça. Porque esse parasita, a gente já sabe que ele é muito inteligente. Só que, qual é a motivação dele? Por que ele tentou avisar a cientista? Bom, no caso o bicho vai lá e joga seus verminhos dentro da garrafinha da água dela. E essa água contaminada por aqueles verminhos já anuncia, né? Alguém vai beber e vai dar merda. Porém, temos uma das cenas de forçação de barra aqui que me irrita, tá? A cientista colocou a cápsula do polvolho, o cilindro onde ele está armazenado, numa prateleira. E sendo uma Yutani, ela é extremamente incompetente e não travou o sistema, deixou o bagulho solto. Como você é burro? Assim, quando ela sai, o bicho consegue derrubar a gaiola da prateleira, que cai e se quebra, como se fosse um copo de 1,99. Que vidro bosta é aquele? Isso é uma porcaria! Não é possível, cara. Sério, meu Deus. Como é que pode usar um vidro de 5ª categoria para armazenar uma criatura alienígena desconhecida? Isso tá longe de qualquer suspensão de descrença conseguir me convencer de sua possibilidade. Uma criatura com sangue ácido eu aceito. Agora, esse tipo de burrice de seres humanos não é possível. Não é absurdo demais. Então, unindo a burrice dos funcionários da Yutani com o roteiro que exagera na forçação, o polvolho tá solto. A capitã reúne geral para explicar a situação. Aqui dá para sentir que o clima é de total instabilidade. Hierarquia? Nem na base do grito. É uma equipe nem um pouco militarizada, são civis e a maioria não confia e nem gosta dos seus contratantes, e menos ainda do grupo com quem trabalha. E é aqui que o aprendiz de engenheiro bebe a água contaminada aí, pelo menos esse eu acho que foi bem feito, tá? Mas apesar de que também é bem burrice. Logo depois, cada um vai pro seu lado, e na engenharia, o garoto, óbvio, passa mal, vomita, cai, tá infectado. Então a Zoya, que é a subcomandante, ela toma o controle da nave de forma oficial quando ela vai lá falar com o computador, né, a mãe. Ela até solicita uma opção de preservar a tripulação se desfazendo dos espécimes. Mas a resposta é crua, tá? A tripulação é dispensável, a carga é prioridade. Isso é espelho de Alien, né, lá do Alien original, quando a Ripley também descobre que ela também era descartável. Ao mesmo tempo, na área de criogenia, a gente descobre que os facehuggers conseguem sobreviver ao congelamento. Algo que a gente já sabia lá do final de Alien 2. Mas aqui é mais um pesadelo para a tripulação. Então Browski já era. O Alien saiu de dentro dele. Agora, oficialmente capitã, está emocionalmente fora de combate depois de ver o seu amado destroçado completamente. O Morrow segue a sua investigação e ele chega até Petrovich, um engenheiro que deveria estar em criogenia. A gente descobre que ele fez contato com o Boy Cavalier. Pois é, há pouquinho tempo, porque, né, esse contato é meio distante. Em troca de dinheiro e de um corpo novo, ele vai sabotar a Maginot para entregar a carga a Prodigy. Se ligou que o Boy disse pro cara que quase é possível dar a ele um corpo novo? Porque o Boy sabe que os híbridos ainda não são uma realidade total. Aquela tecnologia não é acessível como ele gostaria. Até o momento, somente foi possível fazer com crianças. E o Boy mostra que ele não tá nem aí pro cara. O Petrovich pergunta, e se eu não sobreviver? E o cara responde, isso seria uma pena. O recado é claro, né? Para as corporações, ninguém importa, só o lucro. Então chegamos ao clímax. O estagiário infectado é levado na sala médica e ali temos mais uma grande mostra de que o QI dos funcionários espaciais da Yutani é bem reduzido. Esses caras parecem descendentes dos cientistas da Covenant e da Prometheus.
Os caras vão fuçar na barriga do maluco, do aprendiz, e não estão usando máscara. Não tem cabimento, tá? Pelo menos eles estão de luva. Tudo bem que eles não são médicos, mas eles são cientistas, eles não podiam ser burros. O cara tem aqueles vermes que cresceu dentro dos órgãos dele, né? Quando eles tentam retirar uma das criaturas, ela libera um gás verde tóxico que mata eles lá dentro, bem feito, que burro tem que morrer mesmo. Que isso, rapaz? Tenha calma, meu filho, não faz... Foi mal. Enquanto isso, Teng se depara com um xenomorfo que saiu de dentro do Bronski e já era pro nosso sintético. A situação escala, tem alerta tocando, o caos se instala, o Morrow assume o controle definitivamente, até a música muda, marcando que agora é hora do horror e da ação. E para deixar tudo melhor, o Petrovich aparece e tenta pôr seu plano, né, em cena, mas o Morrow usa o próprio braço mecânico para empalar o traidor no melhor estilo T-1000. Quem pegou a referência pegou, tá? Comenta aí se você entendeu. Já a capitã, completamente rendida pelo medo, acaba frente a frente com o xenomorfo. Só que em vez de matar ela, a criatura dá aquela brincadinha. O xenomorfo às vezes parece que tem uma coisa com um gato, né? Vocês já perceberam isso? Ele persegue ela pelos corredores numa sequência típica de Alien. Infelizmente, na minha opinião, a direção não conseguiu entregar o peso e o terror que a cena pedia. Fica mais um exercício de estilo do que um pesadelo claustrofóbico como era nos clássicos. Tem até umas cenas em câmera lenta que, pra mim, mais atrapalha do que ajuda na sequência. Então a gente tem um encontro dos mais interessantes, tá? O engenheiro-chefe agora ele está sendo controlado pelo polvolho e o xenomorfo aparece ali na mesma sala. Eles vão brigar, o engenheiro-chefe controlado pelo polvolho, depois o polvolho diretamente com o xenomorfo. O polvolho até tenta tomar o controle do xenomorfo, mas não consegue porque o alien não tem olhos, então, né, ele acaba sendo jogado para longe. E aqui a gente tem que parar para tentar entender quem que é essa criatura. O polvolho, primeiro ele tentou alertar a cientista que os vermes estavam escapando, e depois aqui ele podia se esconder, mas ele enfrentou o xenomorfo. Eu não vejo ele como um aliado, mas sabemos que a criatura é altamente inteligente. E eu tô mais curioso sobre eles do que sobre outra coisa que está acontecendo na série. Você tem alguma teoria sobre essa criatura? Comenta aqui embaixo pra mim. E então vem a cena que abre o primeiro episódio, né? O Morrow na câmara da mãe, a capitã sendo despedaçada e a nave caindo na Terra, completando o flashback. Temos um ciclo completo. O episódio termina no presente. O Morrow tá na reunião com a nova Yutani. E aqui é reiterado que quem contratou o Morrow foi a avó dela. Informação que a gente já havia, né, recebido antes, mas é um gancho interessante para a mitologia da franquia. A Yutani nova deixa claro que o Morrow é um ativo importante e não pode ser descartado, né? Ela até fala, deem tudo o que ele quer. E aqui a série mostra a sua essência, né? A violência, a sabotagem se comporta da mesma forma do que uma mesa de advogados quando a gente fala na guerra corporativa. Afinal, a Lena, ela diz, os advogados podem resolver isso. Muito interessante. Meu veredito, nota 7,5. Um episódio que finalmente abraça o terror espacial raiz, e vai ser o último, provavelmente. Entrega um fanservice eficiente, mas ainda deixou a desejar em alguns momentos. Claro, se você quer ver onde essa guerra entre Yutani, Prodigy e Xenomorphos vai parar, se inscreve no canal, ativa o sino, porque o próximo capítulo promete escalar ainda mais. E o nome do próximo capítulo é Mosca. Nome interessante, tá? Ele deve falar muito sobre essa guerra corporativa. E quem sabe a gente descobre um pouco mais sobre as outras criaturas que vieram na nave. Me contei o que você achou desse episódio e o que espera dessa reta final. Ainda não temos notícias de uma segunda temporada, mas saíram rumores de que um novo filme prequel do Alien, o Oitavo Passageiro, está garantido e será dirigido pelo próprio Ridley Scott. E claro que aqui no canal eu te informo sobre tudo. Fica comigo que você fica por dentro de tudo. Forte abraço e se cuide.